Olá, seja muito bem-vindo ao canal BSB Audio Vintage. É uma satisfação, uma alegria ter você aqui. E nesse vídeo de abertura eu trouxe um dos aparelhos que eu considero assim incríveis, né, dos anos 70, daquela época em que as coisas eram feitas como verdadeiras obras de arte e que até hoje estão aqui nos acompanhando, tornaram-se objeto de desejo de colecionadores e apaixonados. São aparelhos de construção incrível, onde se buscava a excelência na fabricação e o nome tinha um peso muito grande. Então, os japoneses levavam muito a sério isso de que ligar seu nome a um produto, ligar sua marca a um produto era algo que deveria ser muito respeitado. Esse é um Sansui Six. Esse aparelho chegou aqui à minha bancada com, sei lá, mais de 40 anos de uso, né? Já que o aparelho começou a ser produzido ali por volta de 1972, ou especificamente em 1972, durou até 1974. É um aparelho, se nós estamos então em 2022, são 50 anos do aparelho. E um aparelho robusto, uma construção sólida, como eu falei, uma excelência na construção desse equipamento. Esse aparelho chegou aqui para mim funcionando a seção de áudio, funcionando a etapa de FM, mas na seção de fono ele possuía um ruído terrível, especialmente em um dos canais. O ruído era percebido nos dois, mas ele prevalecia em um, era bem mais intenso em um dos canais. Então eu achei por bem, já vinha com essa ideia de poder divulgar um pouco, né, daquilo que eu faço, do meu trabalho, e eu achei por bem gravar o vídeo de abertura justamente com essa maravilha da produção japonesa. Eu gostaria de começar explicando algumas coisas. Se você está aqui, possivelmente foi movido ou pela curiosidade em conhecer esse aparelho específico, ou talvez pela curiosidade também de ver como o problema dele foi solucionado, ou ainda simplesmente porque você tem um modelo desse ou quer comprar um e procura algumas informações a respeito dele. Então, para início, como eu disse, foi um aparelho produzido entre 72 e 74, 1972 até meados de 1974. O Sansui Six era o menor desses Sansui de um dígito produzidos naquela época. E aí a gente podia incluir o Six, o Seven, o Eight e o Eight Deluxe, sendo que todos eles, né, com característica de produzirem esse gabinete em madeira, realmente é madeira, né? E o chassi, a parte frontal, o painel frontal, é feito em alumínio. Uma das características importantes desse aparelho em si é a presença de duas entradas fono. Ele possui também uma saída pré-amplificada. E uma característica legal é que ele possui serigrafia em baixo relevo na frente, né? O que favorece aquela questão de muitas vezes em outro tipo de serigrafia apenas pintada, a tinta desbota, descasca, e isso aí para o colecionador é algo que desvaloriza um pouco o equipamento que ele tenha, né? Esse aparelho também possui controles tonais muito bons, né? Além dos controles de grave e agudo, ele também possui controles mais refinados e é um equipamento que foi feito com todas as soldas à mão. As placas desse aparelho, as placas internas, elas são fixadas por conectores, então você, na hora de uma manutenção, você consegue destacar determinada placa e passa a trabalhar com ela isoladamente. É um aparelho de ótima sonoridade, possui 34 watts em RMS por canal e para a época eu creio que essa distorção harmônica que ele apresenta de 0,3% é muito bem aceitável. Afinal de contas, a gente está falando de um aparelho construído no início dos anos 70. Vou deixar ele ligado aqui, que a gente vai vendo como o painel dele é bonito. Deixar sem volume, ele está na função FM. Enquanto a gente vai observando as características dele, já vai também vendo a beleza dele. Continuando, o aparelho possui, se eu abrir e vir, ele possui controles tonais por resistores, ou seja, à medida que você vai dando um ganho ou vai retirando ali nos ajustes de grave e de agudo, você na verdade vai alternando entre as posições de resistores fixos.
lá dentro você não tem potenciômetros, né? Eu acho isso muito bacana, é uma construção muito bacana. Esse tipo de, vamos dizer assim, de atenuação em que você muda por valores fixos, né, de um ponto a outro. Possui uma ótima qualidade sonora e as etapas, né, de pré e amplificação, elas são em 3 estágios diretamente acoplados, né? O acoplamento é direto. Os irmãos maiores desse aparelho, né, que são o Sansui 7 e o 8, eles possuem mais características, né? Possuem mais controle de tonalidade, obviamente mais potência, mas esse aí não deixa nada a desejar. É um aparelho que enche uma sala com muita qualidade e a gente percebe, quando se vê o aparelho, a gente percebe que o mesmo cuidado, o mesmo capricho que foi desprendido na produção dos maiores, né, 7 e 8, também foi dedicado a esse aparelho. Então é de muito, muito boa qualidade. É para a gente dizer assim que não tem defeito, né? Então eu não sei se chega a ser um defeito, mas uma característica interessante a respeito dessa linha é que nessas teclas esses são adesivos. Então essa serigrafia ela vem fixada por adesivo em todas esses comandos por botões. E o que isso significa dizer? Que depois de um determinado período, principalmente em clima muito seco, né, isso aí tende a ressecar e ou ele fica quebradiço e ele realmente solta os pedaços, ou então ele descola e cai. Se a pessoa estiver ali observando, perceber que caiu, tudo bem, consegue recolocar no lugar, colar, fica beleza. Mas se não perceber, pode se perder e aí fica aquele botão sem a sua respectiva, seu respectivo adesivo e a sua respectiva marcação. Então, ainda assim, hoje no eBay, né, você consegue encontrar o conjunto de adesivos, caso você tenha um desse, ou caso você esteja comprando, caso você tenha interesse, você vai conseguir substituir essa serigrafia por peças novas vendidas no eBay, ok? Isso aí é uma introdução, daqui a pouco a gente volta. Como eu falei, o defeito do aparelho é na entrada fono, ou seja, o pré-amplificador de fono dele tem um defeito, a gente vai tentar descobrir o que é. Daqui a pouco eu volto desmontando e mostrando como funciona esse aparelho por dentro. Com o aparelho aberto, podemos observar, além da beleza da construção, as diferentes placas que compõem o conjunto, né, ou diferentes seções do aparelho. E aí que tem transformador, a placa de demodulador de FM, placa do próprio FM, AM, varicap. Aqui estão as duas placas de potência, né? Então o estágio de potência está localizado ali e bem escondido, mas bem escondidinho mesmo, está ela, a placa do pré de fono, que é justamente essa que a gente vai retirar. Vamos sacar. Observe que com relativa tranquilidade a placa já vem para as nossas mãos e aí podemos sim começar a fazer o trabalho de busca de componente defeituoso nessa plaquinha. Na busca, na varredura na placa por componentes defeituosos, me tomou bastante tempo, foi muito mais tempo do que eu planejei inicialmente. O que significa dizer que se eu tivesse gravado o vídeo em sequência, buscando o defeito numa placa desse tamanho, ficaria um vídeo bastante longo. Enfim, aqui eu comecei a buscar o defeito pelo óbvio, né? Nós temos aqui dois amplificadores, né, simplesmente para elevar o sinal, né? Então são amplificadores de sinal e um lado é igual ao outro, né? Por óbvio, já que nós temos canal esquerdo e canal direito. Um é espelho do outro. E aí eu comecei pelo básico, comecei por capacitores, né? Afinal de contas, nós temos capacitores aqui com mais de 40 anos, 50 anos, né? Aproximadamente pela idade do aparelho. Mas são capacitores Elna. Elna faz capacitores assim, ou fazia, não sei se a fábrica ainda existe,
mas são capacitores de excelente qualidade, né? Dificilmente a gente pega um capacitor desse com uma variação grande, o capacitor desse estufado, por exemplo, né? A gente nunca encontra. E eu comecei realmente por eles, testando e não achava nada significativo. A partir de um determinado momento, eu também comecei a testar os transistores. E fazendo os testes de multiteste, teste até mesmo com o equipamento, não encontrava nada ali que denunciasse defeito nos transistores. No final, eu me vi obrigado a fazer uma coisa que não tinha outra que eu pudesse fazer, né? Porque o grande detalhe daqui é que se eu pegar um transistor desse aqui e colocar no multiteste, a leitura é perfeita. Eu uso multiteste digital, né? Na verdade, eu uso sempre equipamentos digitais, né? Eu não uso equipamentos analógicos para aferição. E fazendo o teste nesse multitestador, ele dá tudo certinho em relação ao transistor. Explica, é um NPN, ele dá um ganho de 527, ele mostra qual vai ser a corrente no coletor, ele dá todos os parâmetros e principalmente ele não detecta nenhuma junção aberta. Então aqui, para esse teste, estava tudo perfeito com o transistor, então eu deveria continuar buscando em outra área da plaquinha. Mas eu não me dei por satisfeito e comecei a fazer o seguinte: peguei um transistor de um lado, passei para o outro. Fui fazendo, já que, como eu disse, é o espelho, né? Então, às vezes, as soluções vêm... Assim, as soluções mais simples são aquelas que resolvem os problemas complexos. E nessa troca de um lado para o outro, quando cheguei nesses dois carinhas aqui, ó, mudei de lado, o ruído também trocou de lado lá na saída. O que eu pude chegar à conclusão de que o defeito estava exatamente neles. E aí, resumindo e já fechando esse assunto, eu procurei os equivalentes, transistores também de baixo sinal, e que pudesse substituir com vantagens. Então foi o que eu fiz. Substituí os transistores daqui, como já havia tirado os capacitores, já que tem 40 anos, coloquei capacitores novos e o resultado é que o aparelho voltou a funcionar. Então, se eu tivesse confiado apenas na leitura dos meus instrumentos, eu ficaria bem mais tempo batendo cabeça com esse aparelho sem conseguir chegar à solução. Bacana? Agora é só montar e ver qual vai ser o resultado disso aqui. Porque, aliás, tem uma segunda parte, né? Já que o painel do aparelho será desmontado, eu vou fazer ali uma limpeza de tudo, trocar lâmpadas queimadas. Então, o primeiro passo era justamente achar o defeito, o principal, o que estava acontecendo, a falha do aparelho. Solucionado isso aqui, agora a gente vai partir para a próxima etapa, que vai ser a desmontagem, limpeza, fazer aquela higienização completa, revisar tudo e poder devolver ao cliente.
aparelho pronto. Muito bom. Aparelho finalizado, retornou aos seus tempos áureos, tudo funcionando perfeitamente. Bacana demais. Ficou muito legal mesmo. Maravilha de aparelho. Muito obrigado pela visita e até uma próxima.